Esta aula foi intitulada Para Ler as Confissões. Isso. O que me foi solicitado é que eu desse uma aula visando a, vamos dizer assim, preparar o terreno para uma primeira leitura das confissões. Mas eu pensei bastante nisso e uma coisa que não dava para fazer de jeito nenhum era para vir aqui e dar um resumo do livro para vocês. Né? Isso é uma coisa desnecessária, uma vez que cada um depois pode pegar o livro e ir para casa e ler por conta própria. Então, não vou fazer resumo do livro, que é o que normalmente as pessoas fazem quando estão falando para alguém que nunca leu o livro na vida. Não vou fazer isso, mas vou tentar de fato dar uma espécie de introdução. Teria muitas coisas bacanas para comentar sobre as confissões, muitas coisas úteis. Porque se você já leu esse livro em alguma tradução, em algum momento da sua vida, você sabe que a cada capítulo a gente tem a discussão de algum ponto de filosofia ou de teologia que é muito relevante. Por que ele faz isso é outra questão. Mas dá para discutir uma série de coisas. Por exemplo, assim que a gente abre as confissões, logo depois da invocação inicial, a gente tem uma discussão sobre a infância, de Santo Agostinho. E ele começa de fato da infância, quer dizer, não é da puerícia, não é do momento em que você era menino, ou guri, como diz aqui no Rio Grande do Sul. É do momento em que você era um bebê. É infância mesmo, porque infância quer dizer a idade, a época da sua vida em que você não fala. Infância é o que não fala. Essa raiz fá, que tem em infante, infância, é a mesma raiz do verbo falar. Então, infante é o que não fala. E Santo Agostinho começa falando do período em que ele não falava. Ele começa falando de quando ele tinha acabado de sair do ventre da mãe. E essa discussão é uma discussão, por exemplo, que é importantíssima. Porque, especialmente nos tempos de hoje, ela é importantíssima. Porque ela entra em conflito com a visão que hoje nós temos, inclusive nos meios cristãos, a respeito da infância. Em que se vê a infância como um momento de inocência, como um momento de bondade e de pureza, quando a nossa doutrina é explicitamente contrária a isso. Os dogmas da igreja são explicitamente contrários à visão da infância como um momento de pureza. A infância não é um momento de pureza. Porque, como diz o salmista, a nossa mãe nos concebeu em pecado. Nós não fomos concebidos imaculados. Então a infância é um momento de pecado. Nós já nascemos no pecado, carregados com o pecado, carregados com inclinações pecaminosas. Nós nascemos horríveis, nós nascemos terríveis. Nossa alma nasce preta. E a graça do batismo limpa a nossa alma, mas ela não limpa as consequências do pecado que continuam no bebê. Então o bebê tem um comportamento objeto. O comportamento do bebê é objeto. E o motivo pelo qual nós toleramos esse comportamento é porque nós sabemos que ele é um bebê. E é justamente isso que Santo Agostinho explica aí. É só o primeiro exemplo. Quer dizer, você abre as confissões e você já tem um exemplo de uma discussão que é extremamente relevante e que, se fosse levado a sério, mudaria o nosso modo de viver e de orar para nossas próprias vidas. Porque o que ele está falando ali é da diferença de você ter fé verbal e de você, de fato, acreditar, de você, de fato, ter fé, de você viver de acordo com aquilo que você crê. Se você crê que o homem nasce em pecado, isso exige que você veja a realidade de uma certa maneira. E se você não quer ver, se você prefere ver a realidade do jeito como os seus pais, ou a televisão, ou a sua comunidade dizem para você que é para ver, você está recusando a fé.
Você não está vivendo de acordo com a fé e isso vai ter consequências, inclusive pecaminosas. Quer dizer, a partir do momento que você não reconhece a existência do pecado original na prática, você reconhece verbalmente, mas não reconhece na prática, você vai cometer pecados por causa disso. Sem perceber. Você vai cometer erros porque você se recusou a aceitar uma verdade de fé. A gente já começa com esse tipo de discussão. Contudo, seria muito longo, muito trabalhoso abordar todos esses pontos num espaço de, no máximo, 2 horas que nós vamos ter aqui. Não dá para fazer nada disso. Então, eu achei que o melhor era a gente começar com a discussão do que significa confissão. Que afinal é o título do livro. Esse título foi dado pelo próprio santo. E esse título tem implicações muito grandes para a compreensão do livro como um todo e para a atitude que você deve adotar ao ler o livro, quer dizer, para formar, para moldar a sua atitude. Uma experiência que as pessoas têm quando elas abrem as confissões, e sempre tiveram, desde a época dele, é de achar muito esquisito o começo do livro. Porque até na antiguidade existiam normas de gênero literário. Eu li aqui na introdução, a tradução é boa, mas não liguei muito na introdução. Eu dei uma olhadinha aqui na introdução, é muito difícil compreender esse livro. Por quê? Porque na Roma Antiga você tinha gêneros literários muito bem formados e eles tinham características fixas. E praticamente todos eles exigiam um prefácio. Quando você publicava um livro na antiguidade, você tinha que colocar um prefácio, uma dedicatória para alguém. E nesse prefácio você dava uma justificativa para o livro. E por essa justificativa a pessoa já conseguia ter uma ideia de qual era o gênero do livro e o que você estava querendo com aquilo. Santo Agostinho não faz isso. Não tem prefácio, não tem justificativa, e ele não explica para você o que ele está querendo. Ele já começa com uma invocação. O que também é uma coisa que você não vai achar em nenhum gênero literário da antiguidade, exceto um: o gênero épico. A poesia épica. Só que isso não é um livro de poesia épica, é um livro de prosa. E é autobiográfico ainda por cima. Então as pessoas ficam loucas quando começam a ler. Elas não sabem o que fazer, quer dizer, elas abrem o livro e não sabem o que fazer. Mas como é para eu ler? É uma narrativa histórica? É biografia? É epístola? É oratória? É poesia? O que é isso? Né? Isso se esclarece quando a gente discute o que significa confissão. Só que para discutir o que significa confissão, eu primeiro quero falar do que significa conversão. Se vocês pegarem essas duas palavras, vocês vão ver que as duas começam com o mesmo prefixo, com. Né? Confissão, conversão. Alguém sabe o que significa esse prefixo? A gente tem uma série de palavras no português que começam com, que vieram do latim, esse prefixo já existia em latim. Alguém sabe dizer o que é, o que significa com? Quando eu ponho com no começo de uma palavra. Com é um prefixo que derivou da preposição cum, que quer dizer uma conjunção, uma juntura de várias partes. Então, quando você vê uma palavra que começa com, ela tem uma ideia ou de companhia, quer dizer, de que mais de um indivíduo está fazendo aquilo junto com o outro. Por exemplo, comer. Comer vem de cum edere. E comer significa comer junto. Comer em comunidade. Porque edere em latim é comer. Cum edere é comer em comunidade. Então, o nosso verbo comer tem dentro de si a ideia de sociedade, né? De comer em conjunto. Provavelmente por causa da formação das comunidades monásticas, que comiam em conjunto. E daí o verbo que era usado para comer era o verbo social. Ou vai dar essa ideia de conjunto, ou vai dar uma outra ideia que é parecida com essa,
mas que é mais importante, que é uma ideia de totalidade. Porque quando você faz as coisas em conjunto, você também está fazendo as coisas... Quando você se junta com outras pessoas, ou quando as partes de um corpo se juntam para fazer alguma coisa, isso quer dizer que essa ação é praticada com a totalidade da comunidade ou com a totalidade do corpo. Então, o prefixo com pode dar uma ideia de integralidade, de que uma ação está sendo praticada por todos os membros em conjunto, em uníssono, em harmonia. Essa é a ideia que a gente vê em confissão e em conversão. Versão tem a mesma raiz de verso, né? E verso significa o quê? Uma virada. Vem de vertere, que é virar. Tem o verso da página, o verso da folha. Então, o que seria uma conversão? É você se virar, é você dar uma volta e você se vira com a integralidade do seu ser. Você inteiro se vira. Você não vira a sua cabeça. Você vira o corpo inteiro, a alma inteira, os pensamentos inteiros, os sentimentos inteiros, tudo junto. Tudo junto se vira, tudo junto se volta. Do meio para o final das confissões, a gente tem a narrativa da conversão de Santo Agostinho. E essa narrativa da conversão dele é muito instrutiva, porque nela a gente tem uma imagem do que era a conversão para ele. Todo mundo que leu as confissões, ou até quem viu um filme ou já ouviu falar, sabe que Santo Agostinho ele se converteu bem tardiamente. Ele tinha já 33 anos quando ele de fato recebeu o batismo. E que até então ele teve uma jornada que foi eminentemente intelectual. Ele estava procurando Deus, mas ele queria conhecer Deus com a inteligência. E já alguns anos antes dele se batizar, ele já acreditava no cristianismo. Ele já tinha estudado o suficiente das Escrituras para se convencer de que aquilo era verdade. Mas ele não se convertia. Ele não se batizava. Ele não voltava para a igreja. Por quê? Porque ele sabia o que era uma conversão. Ele tinha um conceito de conversão que era muito real, muito sólido. E ele sabia que ele ia ter que mudar a vida dele inteira, que ele ia ter que virar a vida dele do avesso. E ele não queria fazer isso. Porque existe uma hesitação natural no ser humano virar a vida do avesso. O ser humano não quer virar a vida do avesso, ele quer viver mais ou menos do mesmo jeito que ele estava vivendo antes. Hoje, quando a gente fala que se converteu, o que a gente quer dizer? Normalmente, a gente quer dizer que a gente aceitou a existência dos pecados mortais, a gente aceitou que existe inferno e que a gente provavelmente vai para lá. A não ser que a gente deixe de fazer aquelas coisas ali. Então a gente aceita, muito a contragosto, deixar de fazer aquelas coisas horrendas que a gente faz. Pede perdão a Deus. Aos trancos e barrancos, normalmente, a gente deixa de fazer. Às vezes faz de novo. Tem que pedir perdão de novo. Felizmente não tem que fazer as grandes penitências públicas que eram necessárias nos primeiros anos de cristianismo. Porque se tivesse, você imagina quanta penitência a gente não ia estar fazendo até agora. Do jeito que as coisas estão. E a partir desse momento em que a gente se converteu, porque a gente deixou de cometer os pecados mortais para não ir para o inferno,
a gente continua levando a nossa vida mais ou menos do jeito que a gente quer, contanto que não rompa aquela barreira do pecado mortal. Então, se não está matando ninguém, se não está roubando, se não está contando uma mentira assim, muito grande, que mereça ser chamada de mortal, enfim, se não está paquerando a mulher do próximo, se não está fazendo nada disso, tudo bom. Pouco céu. Isso, em parte, é ignorância. Em parte é porque a formação doutrinal está muito ruim. E as pessoas que nos dão essa formação muitas vezes têm medo de dizer as coisas para a gente do modo como elas são. Elas, por exemplo, elas têm medo de falar para a gente no purgatório. Já é uma coisa que mudaria muito a situação. Se as pessoas soubessem o que de fato é o purgatório e que o modo como elas estão vivendo significa que elas vão para lá e que elas vão passar muito tempo lá e que elas vão sofrer muito. Só se as pessoas soubessem, por exemplo, o que a gente sabe por meio das visões de Santa Catarina do Gênero, que o purgatório é praticamente igual ao inferno. A dor que você sente no purgatório é praticamente a mesma coisa. E que a única diferença real é que no purgatório você tem uma diminuição progressiva desse sofrimento e por fim você vai para o paraíso. Mas se as pessoas soubessem que o modo como elas estão vivendo provavelmente vai levar elas a um lago de fogo e que 5 minutos nesse lago de fogo é pior do que o pior dos sofrimentos aqui na Terra, elas provavelmente não viveriam mais do mesmo jeito. Provavelmente elas tentariam reparar as vidas delas num nível superior ao que elas já fizeram. Mas ninguém diz isso. É um problema de ignorância. Só que, por outro lado, Santo Agostinho, na época dele, também não tinha uma doutrina muito clara a respeito do purgatório. Ele mesmo ajudou a formular essa doutrina do purgatório depois. A nossa conversão, que a gente veio fazendo, ela também é assim por falta de generosidade, por falta de magnanimidade. Que é um problema das nossas almas, não é um problema da formação que a gente recebe no catecismo. A gente não tem um conceito de conversão, porque este conceito de conversão supõe um desejo real de ver Deus. Isso a gente não tem. Então, o primeiro elemento que precisa ser destacado na leitura das confissões é que nós não estamos falando aqui, quando a gente começa a conversar com Santo Agostinho, ao meio desse livro, nós não estamos conversando com uma pessoa que é como nós. Nós estamos conversando com outro tipo de gente. E isso é uma coisa que vem sendo muito desprezada. Agostinho vem sendo tratado como uma pessoa qualquer, porque existe um conceito muito errôneo, que eu não sei como se derrubou dentro da igreja, de que não existe nada que nos separe dos santos. Que nós e os santos é a mesma coisa. E que os santos tinham, como eles tinham defeitos, isso é certo, isso quer dizer que não há nenhuma distância entre os defeitos deles e os nossos. Quando a gente conversa com o santo, a gente está conversando com alguém que é exatamente como nós. Isso não é verdade. O santo é uma pessoa que já sofreu a ação da graça num nível muito mais profundo. E é verdade que ele tem defeitos, mas em geral esses defeitos são absolutamente invisíveis para pessoas como nós. Pessoas que ainda estão no começo do caminho. Quando a gente acha que viu um defeito num santo, normalmente a gente viu uma virtude dele que a gente não gosta, da qual a gente não gosta. E a gente chama essa virtude de defeito. Quer dizer, os nossos corações são muito sujos. E a gente não consegue ver claramente o que é virtude e o que é vício. Então, os defeitos dos santos são visíveis
praticamente só para eles. Praticamente só eles conseguem ver os próprios defeitos. Eles e Deus. Né? E os santos e os anjos que veem os defeitos deles em Deus. Contudo, para as pessoas que estão no começo da vida espiritual, ver defeito num santo é absolutamente impossível. Infelizmente se divulgou essa ideia de que, como os santos têm defeitos, então esses defeitos são acessíveis. Ou como se os santos cometessem os mesmos pecados que a gente comete no começo da vida espiritual. Que é absolutamente falso. É só você estudar a vida de um santo que você vai ver que ele não cometia nada, nenhum desses pecados que você comete. Absolutamente nenhum. Na vida de Santo Agostinho, muitas vezes você pode ser deixado levar pelo tom dele. Porque para ele, cada pecado venial é monstruoso. Ele vê os próprios pecados veniais sob a luz de Deus, sob a luz da perfeição de Deus. Então ele vê o pecado, qualquer pecado, na sua monstruosidade. E a linguagem que ele usa corresponde a isso. E aí quando ele está falando disso, você pode achar que ele cometia pecados muito graves. Mas se você olhar literalmente o que ele conta aqui nas confissões, não tem coisa muito grave não. Da nossa perspectiva. Santo Agostinho, o pior pecado que ele cometeu, que eu me lembro agora, foi que ele viveu em concubinato com uma moça que ele amava muito, a qual ele era perfeitamente fiel. Ele foi perfeitamente fiel a essa moça durante muitos anos. E embora ele vivesse em concubinato, é de se lembrar que ele não era católico. Por que ele ia se casar na igreja com essa moça? Não. Então, claro, da perspectiva dele, é um pecado terrível. Mas ele está vendo o pecado em sua objetividade. Ele não está julgando o pecado de acordo com o contexto, com as circunstâncias. Mas se a gente for de fato avaliar a consciência dele naquele momento, ele não estava fazendo uma coisa que ele sabia ser maligna. Ele não estava realmente fazendo uma coisa muito grave. Muitos de nós já cometeram pecados muito mais graves do que esse. Infelizmente. As pessoas que foram criadas fora da igreja durante a juventude, como era o caso dele nessa época, foram jovens fora da igreja, cometeram muitos pecados normalmente. Pecados muito graves. E muito mais graves do que esse que ele cometeu. Esse pecado que ele cometeu, e que sem dúvida é horrível, sem dúvida é monstruoso, mas é o mínimo que as pessoas cometem hoje fora da igreja. Viver numa relação de fidelidade conjugal com a mulher que você ama durante muitos anos, está longe de ser a pior das coisas que as pessoas fazem. Então, às vezes, você lê pela linguagem que ele está usando para descrever o pecado dele, você acha que ele fez coisas horríveis, e na verdade não existem esses pecados. Esses pecados não estão descritos aqui. E o que isso mostra é a pureza da consciência dele. Porque mesmo ele não tendo feito nada dessas coisas horrorosas que a gente está fazendo hoje, ele não tem o menor receio de chamar as coisas que ele fez, por mais inocentes que possam parecer à primeira vista, de pecados horrendos. Porque são. Porque todo pecado é horrendo. Mas muitos de nós, que somos católicos, e hoje estamos dentro da igreja e nos confessamos e comungamos, fazemos coisas piores do que as que ele fazia fora da igreja. E não temos remorso nenhum. Quando ele se converteu, ele sabia que ele ia ter que abandonar isso tudo. E que ele não ia ter que abandonar apenas o concubinato. Até porque ele já não estava querendo viver em concubinato, ele já estava querendo se casar nessa época. Ele já ia se casar formalmente. Ia viver num matrimônio regular, sacramentado. Mas ele desistiu até disso. Ele largou o emprego dele. Ele já tinha um emprego como um professor de retórica. Ser professor de retórica na época de Santo Agostinho era mais ou menos como hoje você vê
professor livre-docente na Universidade de Oxford. Ele tinha um cargo concedido pela autoridade imperial numa grande cidade que era Milão. Era um cargo concedido pela autoridade imperial. Ele era orador oficial do Estado. Professor oficial de oratório do Estado. Não era como ser livre-docente de Oxford, era como ser ministro do STF. Ele era um ministro do STF. E, provavelmente, do mesmo modo que hoje um ministro do STF teria que pensar, se ele se convertesse, assim que ele se converter, senão não dá mais para ficar aqui. Porque isso aqui tudo é uma farsa, isso aqui é uma mentira. Né? O que eu estou fazendo não serve a Deus. Eu estou brincando, o ministro do STF poderia continuar no cargo com todo o direito, talvez até com obrigação, se ele se convertesse. Santo Agostinho poderia, ele teria direito, seria lícito para ele ficar no cargo, mas ele não quis. E por quê? Essa é a questão. Santo Agostinho achou que ele tinha que abandonar os planos dele de matrimônio. Ele achou que ele tinha que abandonar a profissão dele. Ele achou que ele tinha que abandonar as coisas que ele estudava. Ele achou que ele tinha que abandonar as pessoas com as quais ele convivia, em grande medida, os alunos dele, os amigos, tudo. Por que ele achou que tinha que abandonar tudo isso? Se a gente se fizer sinceramente essa pergunta, quando a gente está lendo essa passagem das Confissões, se eu estivesse na situação dele e me convertesse, quando eu me converti ao catolicismo, que todos que eu saiba são católicos. Então, quando eu me converti ao catolicismo, se eu estivesse naquela mesma situação dele, eu teria abandonado tudo que ele abandonou? Ou eu teria retido alguma dessas coisas? Nós vamos responder, certamente, na maior parte dos casos, que nós teríamos retido algumas dessas coisas. A gente não teria abandonado tudo. A gente teria se convertido, mudado os nossos caminhos em alguma medida. Mas a gente não teria saído do emprego, não teria abandonado os planos de se casar. Ainda mais você tem um dos melhores empregos existentes na época, numa posição importante, você ia pensar quanto bem eu posso fazer por meio desse emprego. Eu aqui nessa cadeira de retórica do Império, aqui, quanto bem eu não posso fazer? Eu posso converter esses alunos, eu posso fazer um monte de coisa boa. Né? Eu posso usar minha influência para divulgar a fé. Eu ia pensar assim. Este tipo de pensamento, que é o tipo de pensamento que normalmente nós temos, é um sinal de imperfeição espiritual muito grande. E é um sinal de falta de generosidade. A conversão autêntica, que é a conversão de Santo Agostinho e dos amigos dele, todas as pessoas que estavam no círculo próximo dele também fizeram esse mesmo tipo tiveram esse mesmo tipo de conversão. É um modelo de conversão. Ela é a conversão real e perfeita. E é por isso que ele não queria fazer. É por isso que ele retardava. Né? Ele disse, Senhor, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho eu me converto. Por que era tão difícil para ele se converter? Se fosse esse tipo de conversão que a gente teve aqui nas nossas vidas, ele teria feito assim. Não precisava mudar quase nada. Era só deixar de fazer aquelas coisas que inclusive faziam muito mal a ele. O problema é justamente que a conversão era mais exigente. A conversão exigiu ser íntegro. O retórico Vitorino, que foi uma das influências na conversão de Santo Agostinho, também era um professor de retórica, etc. E também abandonou tudo. E foi uma das influências, né? Santo Agostinho estava ali pensando na conversão, retardando, quando um amigo veio e contou a história desse professor de retórica, famosíssimo, que era pagão, e que se converteu e que largou tudo.
largou tudo, se dedicou só ao cristianismo. E esse foi um dos modelos de conversão, foi o primeiro modelo de conversão de Santo Agostinho. Logo depois veio Santo Antão. Ele ficou sabendo da história de Santo Antão. Foi o segundo modelo de conversão dele. Então a ideia é cumprir o primeiro mandamento. O primeiro dos 2, e não dos 10. É amar o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua inteligência, com todas as tuas forças. É claro que isso é muito mais simples quando você também tem uma vida mais simples. Se você é solteiro, se você não tem ninguém que dependa de você, você pode simplesmente abrir mão de tudo, porque você só está abrindo mão de si mesmo, e daí você não vai afetar ninguém com aquela sua decisão. É mais fácil tomar essa decisão, em certo sentido. Pelo menos é mais simples. Quando você tem 8 filhos e o salário do seu emprego aqui põe comida na boca dos seus filhos, seria até um pecado você tomar esse tipo de decisão de modo leviano. Contudo, isso muitas vezes é usado como desculpa para não se ter uma conversão completa. Eu preciso ganhar o pão por causa dos meus filhos, ou por causa da minha esposa, ou por causa do meu pai velho que precisa que eu cuide dele, ou por causa de qualquer outra dependência que você tem. Como eu tenho obrigação, então eu não posso me converter completamente. Isso não é verdade. O que vai acontecer é que a sua conversão completa não vai ter efeitos visíveis tão extremos. Ela não vai ser tão impactante para as outras pessoas ao redor quanto foi a conversão de Santo Antão, quanto foi a conversão de Santo Agostinho. Santo Antão, inclusive, tinha uma irmã, e ele providenciou o futuro dela, colocou ela numa casa de virgens consagradas, deve ter dado algum dinheiro para as virgens conseguirem cuidar dela também. E quando a irmã dele estava em boas mãos, ele não tinha mais nenhuma dependência e se tornou um eremita. Então, quer dizer, todos nós podemos fazer alguma coisa para simplificar as nossas vidas. Alguns vão conseguir ter uma vida tão simples que ela vai se tornar um símbolo para os outros, como é o caso dos eremitas, ou da maioria dos monges. Eles, de fato, podem abrir mão de tudo, e isso se torna um símbolo, e isso tem um valor, inclusive discursivo. Tem um valor até publicitário para o Evangelho. Quer dizer, é a manifestação máxima e mais sólida do brilho a vossa luz. Por quê? Porque a vida daquele sujeito, do ponto de vista material, simboliza o que aconteceu dentro dele. E simboliza perfeitamente. Ele abriu mão de tudo, interiormente e exteriormente também. As pessoas conseguem ver que ele abriu mão de tudo, que ele é perfeitamente pobre. Então isso tem um valor muito grande do ponto de vista simbólico. Se você tem 8 filhos, você provavelmente não vai conseguir ser correto e fazer uma escolha desse tipo. A gente até tem tradições orientais em que os eremitas fizeram esse tipo de escolha. É terrível, né? Eles deixam a família passando fome. Porque é um impulso desregrado, é um impulso desordenado. É uma conversão desordenada, que não tem valor real de conversão. É uma conversão diabólica. Você se converte e deixa seus filhos passando fome, isso é maluquice. Isso não é coisa de Deus. Contudo, nós temos dentro da igreja exemplos de santos que tinham 8 filhos, etc. E não abandonaram seus empregos, mas abriram mão de tudo que eles podiam abrir. Tudo. Porque você precisa do salário para cuidar dos seus filhos, sem sombra de dúvida. Mas tem um excedente, não tem? Você não gasta tudo que você ganha. Ou se gasta, não gasta tudo só com comida para os seus filhos. Você
casa com outras coisas também. Então a coisa já ficou um pouco mais complicada. Então você tem muita coisa da qual você pode abrir mão, muita coisa, mas muita coisa, não é pouca. Só que os teus filhos você usa como escudo, coloca na frente. O teu pai velho do qual você tem que cuidar, você coloca na frente e fala, ó, é por causa dele que eu não me converto. Que eu preciso cuidar dele. Mas você tem tanta coisa da qual você poderia abrir mão. Não é só teu pai. Então a decisão fica um pouco mais complicada. Você tem que ir aos detalhes, você tem que dividir as coisas. Não é simplesmente largar tudo, tirar a roupa e dormir com os bichos que nem São Francisco. Contudo, São Francisco pode ser usado como símbolo para que você, usando de prudência, veja o que na sua vida é obrigação e o que não é. E o que não é, aquilo que não é obrigação, você pode muito bem abrir mão para ser mais próximo de Deus. Tudo. Pode abrir mão de tudo que não seja sua obrigação. E para Santo Agostinho era assim. A conversão era isso. Desde o princípio. Não digo desde o princípio, desde que ele era criança, mas desde que ele percebeu intelectualmente que o Evangelho era a verdade, ele já sabia que a conversão, vamos dizer assim, ele sabia que era possível se converter com menos. Ele sabia que era possível se salvar com menos. Mas a própria dignidade pessoal que ele tinha não lhe permitia tomar uma decisão mediana. E por quê? Essa é a questão. Porque toda a trajetória intelectual de Santo Agostinho foi buscando Deus. Ele realmente queria conhecer Deus. O defeito que ele tinha, segundo ele mesmo reconhece, não é que ele não queria conhecer Deus, ele queria. Mas ele queria conhecer Deus intelectualmente. Então, o defeito dele era principalmente uma soberba intelectual. Quer dizer, ele queria conhecer Deus intelectualmente sem ter que abaixar a cabeça para a fé. Sem ter que acreditar. Ele queria saber, conhecer. E depois ele reconheceu que Deus não se rende aos soberbos. Deus não quer saber do soberbo. Deus se entrega só aos humildes. Então ele foi obrigado a reconhecer o valor da humildade para conhecer Deus. Ele queria conhecer Deus intelectualmente, mas para chegar a conhecer Deus intelectualmente, ele precisava baixar a cabeça e acreditar. E aí Deus ia se entregar a ele. Só que nesse processo de busca intelectual, mesmo que houvesse alguns defeitos ali, mesmo que ele tivesse alguma medida de orgulho, e que ele não quisesse entregar a vontade dele a Deus antes de ter certeza, ele estava fazendo uma busca que dentro dos padrões humanos era muito nobre. A busca dele era muito nobre. E ele se enobreceu por meio daquela busca, dentro da medida natural do enobrecimento. As pessoas com as quais ele convivia eram pessoas nobres, né? Dentro dos padrões humanos. Ele era uma pessoa nobre, era uma pessoa refinada, era uma pessoa gentil, era uma pessoa que mesmo estando afastada de Deus, em alguma medida, mesmo não estando dentro da igreja, tinha muitas virtudes humanas que ele tinha adquirido mediante esforço e mediante a ação ordinária da graça. Então ele não tinha a graça do batismo. Ele não era um santo, mas ele era uma pessoa boa. E estava procurando Deus sinceramente com os seus defeitos. E esse processo enobreceu Santo Agostinho até um certo ponto, mais ou menos como você pode esperar de todos os grandes pagãos. Todos os pagãos que tiveram nobreza. Não sei, um Cícero, um Sêneca, um Virgílio.
Todas essas pessoas, se você apresentasse a elas a possibilidade de ver Deus, ser amigos de Deus, eles iam desejar isso ardentemente. Eles iam falar, o que eu preciso fazer? E se você dissesse a eles, tem que fazer isso, 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 isso? Claro que eles iam ter uma escolha, mas a inclinação deles ia ser por largar tudo e fazer o que você estava falando. É só isso que eu preciso fazer para ver Deus, então eu vou fazer agora. Porque essas pessoas tinham inclinações boas e estavam a vida inteira buscando melhorar com Deus. Estavam a vida inteira buscando ser boas. Só não se tornaram santos porque o ser humano sozinho não vira santo. Sem a ação sobrenatural, ele não se torna, ele não tem esse poder. Mas elas queriam. Elas estavam seguindo as melhores inclinações que elas tinham, as inclinações mais profundas que elas tinham. Santo Agostinho era assim também. Então, quando ele percebeu que para ver Deus ele precisava mudar de vida, e mudar de vida neste nível não é deixar de cometer pecado grave, é de fato virar a vida dele do avesso e virar outra pessoa, querer outras coisas, gastar o tempo dele com outras coisas. Quando ele percebeu que ele ia ter que sacrificar tudo o que ele chamava de Agostinho e virar um outro sujeito, certamente veio algum dos amigos maniqueiros dele, ou pagão, e falou: você está sofrendo uma lavagem cerebral. Mas ele não dava a mínima, porque ele queria ver Deus. Ele estava a vida inteira procurando isso. Então, para ele, uma mudança superficial que o salvasse do inferno, mas que não o levasse a ver Deus aqui e agora, não era suficiente. Ele não ia se contentar com isso. O que ele queria era encontrar Deus de verdade dentro do coração dele e poder conversar com Deus. Ele estava no neoplatonismo para isso. Ele tinha passado a vida dele inteira procurando isso. Ele virou escravo dos maniqueus durante anos nessa esperança. Então, você dizer para ele, olha, você vai ver Deus depois, quando morrer. Aí você passa pelo purgatório, fica até o fim dos tempos no purgatório, e depois você vai ver Deus. Para ele não era o suficiente. Para ele era aqui e agora, tudo ou nada. E é por isso que a conversão dele foi tão difícil. Muita coisa que a gente poderia falar sobre o processo de conversão dele, mas esse é o resumo. É tudo ou nada. Então é importante, o conceito de conversão, o que é importante contrastar, que é o seguinte: o que a gente chama de conversão não é tudo ou nada. O que a gente chama de conversão é uma concessão ridícula, superficial e inclusive mercenária e egoísta. Porque se salvar do inferno e deixar de cometer pecado mortal não é nada que você faz por Deus, você faz por si mesmo. Por si mesmo. Você só está fazendo bem a si mesmo. É verdade que Deus quer que você faça isso, mas Ele não quer só isso. Então isso, quando você faz só isso e diz, tá bom, isso é egoísmo e, vamos dizer assim, é praticamente o mesmo egoísmo, a mesma natureza do egoísmo que você encontra no pecador quanto mais. A diferença é que o pecador quanto mais é burro. Ele é muito burro. Ele está muito fora da realidade. Então, se você colocar a vida do pecador quanto mais na balança, é uma estupidez monstruosa o que ele está fazendo. Ele, para conseguir uma satisfaçãozinha que vai durar poucos momentos, ele está sacrificando a felicidade eterna dele. Ele vai sofrer muito pela eternidade inteira para conseguir um benefíciozinho de nada. Então é uma estupidez monstruosa. Uma vez eu perguntei para minha filha de 4 anos por que as pessoas iam para o inferno, e ela me respondeu: porque elas não gostam de Jesus. Muito bem. E por que as pessoas não gostam de Jesus, filho? Porque são burros. Respondeu na lata. Entendeu? É uma estupidez, é monstruoso. O pecador, quanto mais, ele é monstruosamente estúpido. Ele, de fato, já chegou num ponto em que a estupidez dele é um castigo.
Então, quando a gente toma a decisão de não cometer mais o pecado mortal, nós não estamos sendo generosos, nós estamos sendo moderadamente inteligentes. Egoístas, mas inteligentes. Minimamente inteligentes. Contudo, não é isso que Deus quer. Deus quer mais. Isso para Deus é o mínimo para que Ele possa exercer a misericórdia dele conosco. Porque se nem isso a gente quer fazer, realmente ele fica sem argumentos para poder levar-nos à amizade com Ele no outro mundo. Então, a relação dele de amor conosco, a relação dele de amante, apaixonado conosco, ela começa antes da gente existir. Não estou falando nem da redenção. Eu estou falando só da criação. A redenção é outro nível de amor. E então Deus, quando Ele nos pôs no mundo, Ele nos pôs no mundo basicamente como um amante apaixonado. E o que um amante apaixonado quer? Ele quer que você o ame. Todo mundo que se apaixonou sabe disso. O que você quer que a mulher amada faça? Você quer que ela te ame. Mas como que você vai fazer isso? Como que você vai conseguir que ela te ame? Se você simplesmente chegar para ela e falar, me ama, ela vai te achar meio esquisito. E mesmo que ela retribua, vai ser uma coisa tão forçada que não vai te satisfazer. Tem muita gente que por idiotice mesmo, por estupidez, quando se apaixona, faz isso. Vai para a pessoa amada e fica cortejando insistentemente a pessoa amada, até um ponto que a pessoa ela fica tão constrangida que às vezes ela até cede. Tá bom, vou namorar com você. Tá. Mas ela está tão constrangida, né, que quando ela começa a namorar com você não fica satisfeito. Você fica com uma sensação profunda de insatisfação. Essa pessoa não gosta realmente de mim. E aí você começa a ficar maluco, né? O sujeito começa a ficar louco, ele começa a torturar a outra pessoa. Fala, você não me ama, você não me quer. Como se isso fosse fazer ela te amar, né? Não faz. Então, como Deus não tem nem sombra dessa nossa estupidez, Ele quer que nós o amemos, mas Ele quer que nós o amemos de verdade. Então, Ele nos paquera bem de longe. Ele nos corteja bem de longe, bem discretamente. Né? Ele dá um grande espaço para a nossa liberdade, porque o que Ele quer é que as manifestações de amor sejam espontâneas. Que a gente comece a procurar o que a gente quer. A partir dessa ideia de conversão, vem a ideia de confissão. O que é confessar? Existe o sacramento da confissão. O sacramento da confissão é outra coisa. Eu não vou entrar nesse assunto, senão seria mais de um mês aqui. Na palavra confessar, você tem um F, não tem? Esse F é do verbo fateo. E é o mesmo F do verbo falar e da infância, de todas essas palavras que indicam uma expressão, uma comunicação do interior. Fateor, em latim, já significava, tinha um significado geral de falar, de expressar, de dizer alguma coisa, e já tinha adquirido um sentido de reconhecer. Por quê? Porque falar, essencialmente, é reconhecer. É pegar uma coisa, uma verdade, uma imagem que foi admitida por dentro e torná-la pública. Pelo menos para uma pessoa. Você expressa, você põe aquela verdade para fora. Então ela deixa de ser uma coisa que está só dentro. Ela passa a estar dentro e fora. Ela pode ser conhecida por outros. Então, fato indica isso. Expressar. Expressar é dizer. E dizer, em um certo sentido, é reconhecer. É tornar público, ou pelo menos tornar acessível a alguém. Alguma coisa que antes não era, que era secreta. Confiteor é uma formação do prefixo com este verbo fateor, que significa dizer ou reconhecer. Então, o que é confiteor?
nós dizemos na oração, confiteor Deo omnipotente. Eu confesso a Deus Todo-Poderoso. O que é confiteor? Colocar para fora completamente. Desabafar. Certo? Desempuxar. Então existe uma confissão que é a confissão dos pecados. É a confissão sacramental. Você desembucha os seus pecados. Você vai lá e bota para fora. E diz, ó, fiz mesmo. Reconheço. Fiz. Meia culpa, meia máxima culpa. Eu fiz e a culpa foi minha. Pronto. Botou para fora. Quando você põe para fora, você pode pôr os pecados, mas você pode pôr outras coisas, outras verdades que estão dentro de você. Você pode colocar para fora, expressar. O sentido da palavra confissões aqui é mais amplo do que a confissão dos pecados. Não é só a confissão dos pecados. E isso é um dos motivos pelos quais muito pouca gente entende as confissões. Porque muitas vezes se vai ler o livro como se aquilo fosse uma espécie de relato masoquista dos próprios pecados. Eu vou falar que como eu sou ruim e todas as coisas ruins que eu fiz para você me achar um coitadinho. Muitas vezes se vai assim, se lê as confissões assim, como se fosse um negócio mórbido. Na verdade, provavelmente os piores pecados de Santo Agostinho não estão confessados aqui. Não há motivo nenhum para você escrever os seus piores pecados e publicar. Isso é maluquice. Não era essa a intenção dele. O que Santo Agostinho queria aqui era dizer. Mas dizer o quê? A verdade. A partir do momento que ele se converteu, vejam só, a busca de Santo Agostinho foi toda intelectual. Ele queria conhecer Deus. Quando ele se converteu, ele conheceu Deus. Uma coisa que talvez seja útil dizer, não sei quantos de vocês aqui conhecem as moradas de Santa Teresa, mas Santo Agostinho já conhecia e ele inclusive escreveu sobre as moradas. São 7, ele descreveu os 7 níveis da vida espiritual. E eu já sabia disso aí tudo. Não era novidade nenhuma para ele. E ele assentou muito rápido. Assim que ele se converteu, eu não sei dizer quanto tempo exatamente levou, mas a gente vê que poucos anos depois do batismo dele, ele já era um santo de todo direito. Eu acredito que pelo menos na 5ª morada ele está. Ele passou do pecado grave não confessado para a 5ª morada em questão de poucos anos. Por quê? Primeiro, porque a conversão dele foi total. Quando você tem uma conversão total, Deus te dá o desenvolvimento espiritual num piscar de olhos. Ele quer. Porque o seu desenvolvimento espiritual para Deus significa que você vai entrar na intimidade dele. Você vai virar um amante dele. E o que ele quer? Ele quer isso. Então, no momento que ele vê que você deu a abertura, ele te puxa. Ele só quer que você dê a abertura. Só que a abertura, para Deus, é isso. Conversão total. Menos que isso, ele não aceita. Menos que isso, ele vai te deixar sempre no meio termo. Ele vai tentar te puxar aos pouquinhos, para ver se você cede mais um pouco. Mas aí a sua caminhada vai ser lenta. Como diz a própria Santa Teresa, você vai caminhar com o passo de tartaruga. Mas o que ele quer é que você dê um voo de águia. E quando Santo Agostinho se converteu assim, ele subiu rapidamente os graus da vida espiritual, aí ele entendeu por que é que durante a vida dele inteira ele tinha procurado primeiro a literatura, depois a retórica, depois a filosofia. Que aquilo era um impulso que Deus tinha colocado no coração dele, que estava muito corrompido pela sujeira do pecado, mas que no fundo era um impulso que ele tinha de louvar Deus.
Por que ele estava estudando linguagem? Por que ele foi estudar filosofia? Ele queria conhecer Deus e ele queria louvar a Deus. Só que, na vida pecaminosa, isso se corrompia, se deformava e virava uma série de desejos impuros que ele misturava com aquilo ali. Depois que ele se converteu e ascendeu os graus da vida espiritual, ele viu que aquelas tendências naturais dele, quando ordenadas por Deus e por uma vida espiritual realmente profunda, elas iam se manifestar numa dicção. Se a gente pega os primeiros diálogos de Santo Agostinho, os diálogos de Cassicíaco, que foram feitos antes do batismo dele, ele já era cristão, mas ainda não tinha sido batizado. A gente lê aquilo ali e fica maravilhado com a limpidez do estilo dele. É um estilo clássico, formado perfeitamente pelos moldes virgilianos e ciceronianos. E quando eu digo perfeitamente, eu quero dizer muito melhor do que essas porcarias humanistas que foram feitas depois da Idade Média, que são só caricaturas. O que ele escrevia era de fato o estilo clássico. Era o equilíbrio perfeito, não tem erro, não tem exagero. Né? A linguagem não é imitação da linguagem de Cícero, porque isso é coisa de caricato. Mas a forma literária é perfeita. Ele apreendeu, de fato, o que significa a linguagem clássica. Ali a gente vê a formação humana que ele recebeu e onde ela tinha levado. Quando ele se batiza e começa a ascender os graus da vida espiritual muito rápido, o estilo dele muda. Ele para de escrever daquele jeito. E nas confissões nós temos talvez a grande obra literária dele no novo estilo. Ele precisou fundar um gênero literário e fundar um estilo de se escrever, que não existia, para conseguir chegar nessa dicção, que era a dicção que ele queria, que era a dicção cristã, a dicção de um converso. Hoje a gente poderia dizer o estilo de um santo. Como é que um santo fala? Então qual é a questão aqui? Só depois da conversão é possível uma confissão. A conversão precisa ser total. E o sujeito precisa ter chegado na perfeição espiritual. O sujeito está na primeira, segunda morada, não tem a menor chance nem de entender o que é isso. Pode, no máximo, conceber imaginativamente, mas fazer é impossível. E reconhecer é impossível também. Muitas vezes esse sujeito vai ter a impressão de que Cícero escreve melhor do que Santo Agostinho. Porque a dicção de Cícero é compreensível dentro dos padrões razoáveis humanos. É o máximo de perfeição que o ser humano chega no nível natural, está mais ou menos ali. Né? E nos diálogos que a gente vê do período anterior de Santo Agostinho, a gente vê justamente isso, esse modelo de perfeição. Nas confissões, nós estamos falando de uma pessoa que já entendeu o que é Deus e que, na verdade, conversa com Deus diariamente. E quando eu digo conversa com Deus, eu não quero dizer do jeito que as pessoas conversam no começo da vida espiritual, que elas falam e aí imaginam o que será que Deus está dizendo. De conversar com Deus mesmo. Se você ler atentamente as confissões, você vai ver que várias vezes ele faz referência a isso. Ele diz, naquela época, Senhor, eu não sabia como eu sei hoje quem Tu és. O que ele está dizendo ali é que ele já teve um sabor da visão beatífica. Ele já viu Deus. Ele não viu na sua completude, mas ele viu um pouquinho. Ele já sabe o que é Deus. Ele não compreende Deus, mas ele já tem um gosto. Esse gosto você só tem quando você chega nas últimas moradas. Então, quando Santo Agostinho escreve isso aqui, ele já chegou no caminho da perfeição. E ele agora está procurando um jeito de falar que seja conveniente à verdade que Deus é. Ele não se contenta mais com os padrões humanos de elegância, de polidez, de beleza. Ele quer um padrão de fala que corresponda à natureza de Deus. Então, nas confissões, ele está falando com Deus, não com você.
Esse é o primeiro elemento. Para que você chegue a esse padrão de estilo, que é um padrão totalmente novo e praticamente inimitável, você precisa olhar para Deus e falar com Ele. Se você começar a falar com as outras pessoas, você vai perder. Porque você vai perder a medida. Se você começar a olhar, o que será que o Mateus está pensando? Pronto, você já vai perder essa medida. Você vai começar a falar para o Mateus. Quando você começar a falar para o Mateus, você vai medir sua linguagem pelo Mateus. Pelo que você pensa que o Mateus é. Aí essa linguagem vai baixar para o nível humano. O que Santo Agostinho quer é uma linguagem humana que esteja apropriada à relação do homem com Deus. Ou seja, uma linguagem que vai se modular por Deus e não pelos homens. E não pelos padrões humanos, pelos padrões literários humanos. Pelo que o ser humano consegue perceber como belo, pelo que o ser humano consegue entender. Então as confissões foram escritas para serem inteligíveis. Porque elas não estão falando para você e de coisas que você pode entender. Elas estão falando com Deus e de coisas que Deus entende. E é por isso que é tão esquisito. É por isso que quando você lê, você tem a sensação de que você não está entendendo muita coisa. Você não está mesmo. E se você quiser entender de fato, em profundidade, você vai ter que entrar no caminho da perfeição. Quanto mais você tiver avançado nesse caminho, mais você vai entender. Você vai reler isso daqui e vai entender de novo. Mais e mais e mais e mais e mais. E eu não sei se vai esgotar, mas vai entender mais. Eu já li em 2 momentos bem diferentes da vida. E posso garantir que a coisa é assim. Você, de fato, você relê aquela mesma passagem e fala, isso aqui estava dizendo muita coisa que eu não tinha percebido, que eu não tinha pureza suficiente para entender. Minha cabeça estava tão cheia de preocupações imbecis que eu não conseguia ver isso. Mas é disso que ele está falando. E à medida que você acende, você vai vendo mais e mais. E você consegue ter essa ideia também. Você consegue ver que está faltando coisa. Tem coisa ainda para entender que você não está entendendo. E que você vai ter que avançar mais para entender. Então, não é dizer que ele escreveu as confissões como se Deus precisasse delas. Deus não precisava, porque Deus precisa de uma confissão meramente pessoal. Você faz com ele no seu coração, isso é o suficiente para ele. Certamente ele escreveu as confissões pensando em outras pessoas que iam lê-las, sem sombra de dúvida. Mas ele queria que essas pessoas tivessem acesso a um modelo de expressão que fosse regulado por Deus e não por elas. E onde Santo Agostinho achou um modelo literário para fazer isso? Para falar de Deus, diante de Deus, pensando no bem do próximo. Pensando em dar ao próximo recursos para se converter e para se expressar melhor diante de Deus. Onde é que ele podia achar esse modelo literário? O nosso tradutor aqui, ele vai dizer, é epístola, é oratória, não sei mais o que ele diz. Não acerta em nenhuma das coisas que ele fala. Não é nenhuma dessas coisas. O modelo literário mais próximo das confissões são os salmos. Ele está se servindo dos salmos como modelo literário. Então até a gente está lendo às vezes, né? Aqui mesmo tem. Você vai ler, tem as notinhas, né? Salmo 143, versículo 5. Santo Agostinho não fazia isso, né? Ele não estava lá escrevendo as confissões, ele parava e botava uma notinha, Salmo 143, versículo 5. Porque fica até uma impressão assim, por que ele fica fazendo isso, né? O texto fica truncado, fica o tempo todo parando para ver que tem uma referência ao Salmo aqui. O que a gente tem que entender é que, para Santo Agostinho, os salmos são uma linguagem. Ele não está caçando, pegando o livro dos salmos, procurando alguma coisa para citar ali. É que aquele é o único jeito que ele consegue dizer aquilo. Ele se serve dos salmos para se expressar.
E por quê? Porque os salmos são o modelo que Deus concedeu por meio de um profeta para o ser humano falar com ele. Quer dizer, quando Deus criou as Escrituras, quando Deus concebeu as Escrituras, ele separou os salmos como sendo o livro em que você ia estudar para aprender a falar com ele. Você quer aprender a rezar? Deus nos deu os salmos para você aprender isso. E Santo Agostinho descobriu isso. À medida que ele progredia na vida espiritual, ele viu que estava tudo ali nos salmos, dito de um jeito que era o melhor jeito possível. Então ele aprendeu a falar com Deus usando os salmos. Foi a primeira obra dele como presbítero, se não me engano, foi um comentário aos salmos, que é uma coletânea dos sermões que ele pregava. Ele deu uma sequência de sermões sobre os salmos. São os primeiros sermões da vida dele. O primeiro texto que ele explicou para a igreja dele foram os salmos. Então ele descobriu que os salmos eram uma linguagem. E que eram a linguagem de Deus. Deus tinha concedido esse instrumento para nós, para nos ensinar a falar com ele. Então, as confissões são um trabalho em cima dos salmos. Deus nos concedeu os salmos. Santo Agostinho foi lá, pegou os salmos, falou: eu vou criar um estilo de comunicação literária visando a Deus por meio da literatura escrita, né? Da literatura que é lida por outras pessoas. Eu vou partir da linguagem dos salmos e eu vou tentar mostrar para as pessoas como é que Deus falou comigo e que eu falei com Deus ao longo da minha vida. Eu vou tentar mostrar a minha evolução espiritual usando essa linguagem. Então isso quer dizer que você consegue descrever as confissões como uma obra sobre educação. Por quê? Porque a narrativa é de um processo educativo. Uma pessoa que está nas trevas e que é levada à luz. E a educação no sentido intelectual e no sentido espiritual. Tem todos os graus da educação ali. Ele discute muito a educação que ele recebeu, intelectualmente também. Não é à toa. Se você pegar aqui o primeiro livro das Confissões, ele discute as duas grandes etapas da educação romana. Ele discute em detalhes, ele discute os autores, ele discute todo o processo, tecnicamente. Ele fez um exame minucioso da educação literária dada na época dele. Então a parte intelectual está contemplada aqui. E o restante do livro é uma discussão dos aspectos mais espirituais. E da relação desses aspectos espirituais com os intelectuais. Então você pode chamar as confissões de um tratado de educação. Você pode chamar as confissões de um tratado de filosofia. Porque em cada elemento da vida dele, ele encontra um motivo para discutir uma questão filosófica ou teológica. Por quê? Porque ele está falando com Deus. Ele não está falando com você. Ele sabe que você não tem interesse nenhum nisso. Mas ele sabe que Deus não tem interesse, por exemplo, em política. Então, se acontece um evento político, ele sabe que o motivo pelo qual Deus permitiu aquele evento na vida dele foi porque Deus queria se comunicar a ele por meio daquele evento. E como é que Deus se comunica por meio de um evento? Como uma problematização filosófica e teológica. Porque é para você sair daquilo ali e chegar numa verdade eterna. Deus não é passageiro. Então, em todas as coisas da vida dele, tem um motivo para uma discussão filosófica, para uma especulação filosófica. Por quê? Porque ele está procurando Deus em todas as coisas. Isso daí é um ponto fundamental da vida cristã. No cristianismo, a perfeição não é destinada aos intelectuais. Ela é destinada a todos. E a perfeição é a contemplação de Deus. E Deus é a verdade. Então quer dizer que não existem, propriamente, contemplativos e não contemplativos entre os santos. Todos são contemplativos. Então todos têm um elemento intelectual, no sentido mais profundo do termo, muito desenvolvido.
Porque esse elemento intelectual não depende da natureza, ele é dado sobrenaturalmente por Deus. Todos os santos querem contemplar Deus. E até o mais simples, o mais analfabeto, o mais ignorante, se você o chamar e quiser discutir teologia trinitária com ele, ele vai ficar maravilhado. Ele não vai querer desgrudar de você. Mesmo que ele seja o mais burrinho, o mais mal formado de todas as pessoas. Ele vai querer discutir teologia trinitária com você. Ele pode não ter vocabulário, ele pode não ter formação intelectual humana, mas ele está interessadíssimo naquilo. Alguns até recebem ciência infusa dele. E são capazes de dizer coisas complicadíssimas em linguagem muito simples. Porque eles não obtiveram aquele conhecimento por meio natural, eles obtiveram por meio sobrenatural. Mas uma coisa é certa, mesmo quando não tem ciência infusa, eles têm um interesse profundíssimo por essas questões. Profundíssimo. Se quiser discutir filosofia moral, e metafísica, e teologia, mas pode ser aquela santinha humildezinha que limpa o chão, entendeu? Que nunca teve uma formação intelectual. Mas ela vai estar profundamente interessada no assunto. Se você tiver o que dizer para ela, ela vai te ouvir até anoitecer. E vai te fazer perguntas, etc. Isso a gente vê nas vidas dos santos. Todos eles tinham esse interesse intelectual nas verdades eternas. Todos eles. Então eles teriam muita coisa para conversar com Platão, com Aristóteles. Né? Qualquer santo. Você pode pegar a Santa Teresa, que não tinha muita formação, Santa Teresinha. Eles teve alguma formação, mas acho que filosófica não teve. Pode pegar a beata Ana Maria Taide, que era uma dona de casa pobrezinha, com 5 filhos. Acho que ela teve 7, mas alguns morreram, quantos foram. Pobrezinha e tudo. Só que se você pegasse e colocasse o Aristóteles aí para falar de Deus para ela, ela ia entrar na discussão com a maior alegria. Ela não quer falar de outra coisa. Então, dentro do cristianismo não existe essa divisão. Alguns estão interessados em teologia, outros não estão interessados. Todos, se de fato estão no caminho da santidade, têm um interesse mortal pelo Deus. Porque aquilo não é uma especulação abstrata para eles. Aquilo é a realidade última e é o que eles vão contemplar no céu. E eles estão vivendo para aquilo. Então, falar daquilo é como falar do sentido da sua vida. É claro, esse interesse mais profundo ele só se desenvolve quando você avança consideravelmente na vida espiritual. Antes disso, você pode ter um interesse em filosofia e teologia que é meramente verbal. E é mais curiosidade, na verdade. Tem curiosidade. E aí você não tem nenhum conhecimento real daquelas coisas. É só discussão. É só o desejo de falar. E de ouvir coisas novas. É diferente. Eles não têm isso. Porque se você pegar a beata Ana Maria Taide, quando ela ainda não tinha galgado os níveis espirituais, ela provavelmente não tinha o menor interesse na teologia trinitária. Mas uma vez que ela atingiu as últimas moradas, o interesse era mortal. Então isso é uma característica do cristianismo. O interesse intelectual, o interesse em filosofia, no sentido correto do termo, na contemplação da verdade, ele é universal. Todos os seres humanos têm isso, e sem isso não são felizes. Só que nos primeiros níveis da vida espiritual isso não se manifesta em todos. Na verdade não se manifesta em ninguém. Quando se manifesta de modo corrupto. Porque o coração das pessoas não está suficientemente puro para isso. Mas se a pessoa avançar e chegar nos últimos níveis, certamente ela terá um interesse gigantesco por teologia, por filosofia. Então, o único jeito de um santo olhar para a vida dele é esse. Ele não vê de outro jeito. Ele vai voltar para a vida dele e vai ver Deus em tudo. E ele vai procurar a verdade eterna em todos os acontecimentos pequenos que aconteceram na vida dele, todas as coisinhas pequenas que aconteceram. Então, quer dizer, a partir da ideia de conversão, você tem a ideia de confissão. Da ideia não, a partir do fato da confissão, você tem o fato da confissão. A confissão é uma necessidade do converso. Uma vez que ele se converteu, uma vez que ele viu Deus, ele quer que a linguagem dele
reflita o que ele viu. Ele não aceita mais usar a linguagem humana normal. Então ele precisa criar uma linguagem nova, a partir de Deus. Essa é a linguagem das confissões. É uma linguagem diante de Deus. E isso explica todas as idiosincrasias que você vai encontrar nas confissões. Desde o fato de não ter um prefácio. Por que não tem um prefácio? Porque essa obra foi escrita diante de Deus. Se tivesse um prefácio, teria sido dedicada a um homem com algum motivo humano, alguma motivação humana, mesmo que fosse caridade, amor ao próximo, o foco ainda seria o próximo. E aqui é Deus quem está no centro o tempo todo. Se ele tirar Deus do centro, acabou. Depois, nas retratações, teve até trecho que ele mencionou, que ele falou assim, aqui eu perdi Deus de vista. Aqui eu deformei o estilo, porque eu me distraí. Mas ele estava fazendo esse esforço. E é por isso, também, que você vai ter uma migração de uma narrativa que a princípio parece autobiográfica, até o livro 10. De repente você tem uma discussão do tempo, uma discussão puramente filosófica do que é o tempo, e um comentário aos primeiros versículos do Gênesis. E as pessoas que estão lendo, os acadêmicos, ficam loucos com isso. Eles estão lendo o livro e é uma autobiografia. Aí quando chega no livro 10, peraí, começou um trabalho de exegese, uma discussão filosófica sobre o tempo, o que é isso que está acontecendo aqui? E eles ficam tentando explicar qual é a unidade das confissões. A unidade das confissões é que o que ele está fazendo nos últimos livros é a mesma coisa que ele estava fazendo desde o começo. A diferença é que, como ele agora já contou o processo de conversão dele inteiro, ele meio que disse, olha, eu já mostrei para vocês como é que Deus estava na narrativa da minha biografia. Agora vamos continuar falando de Deus, só que por meio de um fato eterno da vida, um fato constante da vida que é o tempo, ou por meio das suas próprias escrituras. Então ele não está mudando de assunto. O assunto é o mesmo. Ele só mudou o ponto de partida, como aliás ele fez o livro inteiro. Porque no livro inteiro ele vai mudando, ele muda os momentos da vida, ele muda os motivos das especulações vão mudando. O ponto de partida da especulação vai mudando. Então é apenas uma mudança um pouco maior que acontece no final, mas ela está dentro do mesmo propósito da obra, ela continua querendo a mesma coisa. Quando Santo Agostinho discute o tempo, ele continua discutindo diante de Deus e para chegar a Deus. E o tempo é um fato da vida dele, como todos os outros que ele narrou. A criação do mundo também é um fato da vida dele. O mundo foi criado. Se não tivesse sido criado, não teria sido possível a vida de Santo Agostinho. Né? Então não tem nada de esquisito nisso, se você olhar do ponto de vista do santo. Mas para isso você tem que fazer um esforço imaginativo e conceber qual é a experiência intelectual de uma pessoa que já galgou o caminho da vida espiritual inteiro, que já está na perfeição. Que essa pessoa não vê a vida do mesmo jeito. Ela entende as coisas de uma maneira muito diferente das pessoas que estão começando. E como os acadêmicos têm uma fé profunda na banalidade da vida humana, eles não concebem isso, eles não concebem que existem graus de experiência humana e que uma pessoa que está muito próxima de Deus, ela tem uma experiência da vida que é muito diferente. Eles acham que tudo é possível entender tudo por meio de palavras. Eles acham que se você simplesmente usar um dicionário e uma enciclopédia, você vai entender todas as coisas que estão escritas. E uma obra como as Confissões deixa essas pessoas completamente perdidas. Que elas parecem coisa de maluco, né? Elas olham e falam, mas como foi que esse sujeito estruturou isso? O que ele estava pensando? Né? E elas não conseguem entender. Porque esse sujeito está vivendo no céu. Ele olha para as coisas daqui e dá a perspectiva do céu e é muito diferente. Então as motivações dele, o modo como ele organiza as coisas, é tudo muito diferente.
E é por isso que os santos frequentemente são confundidos com loucos. A gente, inclusive, tem um esforço dos próprios acadêmicos hoje para classificar os santos. Eles pegam as biografias dos santos, eles leem. Aí eles tentam classificar qual é a doença psiquiátrica da qual o santo sofre. Ó, isso aqui é neurastenia, isso aqui. Por quê? Porque é incompreensível. O sujeito parece completamente louco. Ele ora faz uma coisa, ora faz outra, e você não entende por quê. Mas é justamente essa falta de humildade. Falta de humildade intelectual. Saber que existem experiências intelectuais às quais você não tem acesso. Você quer ter, você precisa fazer a mesma coisa que ele fez. Então, em última instância, a gente tem que pensar nas confissões como um discurso muito estranho, que a gente não pode ter pretensão de entender. A gente pode ter pretensão de arranhar, mas não de entender completamente. E por meio dessa própria estranheza desse discurso, a gente acessa algo do processo de conversão dele, que é o assunto real das confissões. Quer dizer, é uma linguagem apropriada a um assunto. E qual é o assunto? A conversão. E, em última instância, até essa dificuldade da linguagem é um convite a você imitá-lo, a você ir lá, passar por um processo de conversão. Você também fazer o que ele fez e que resolveu o problema dele e que fez ele se tornar capaz de escrever esse livro. Basicamente tem uma mensagem embutida aqui. Você quer entender o que eu estou falando? Faz o que eu estou falando. Você quer ler as confissões e entender? Eu também queria. É isso que ele está dizendo aqui. Eu também queria. Desde o começo da minha vida eu queria entender Deus. O meu erro foi que eu queria entender Deus sem imitar Deus. Eu queria entender Deus sem baixar a cabeça. Sem me tornar humilde. E sem mudar a minha vida. Então, não cometa o mesmo erro. Faça o que eu fiz. E você vai conseguir entender isso que eu escrevi. E, inclusive, as muitas outras coisas das quais eu estou falando aqui. E que estão, em alguma medida, acima até da minha compreensão. Porque só são compreendidas perfeitamente por ele, que as fez. Então, isso não resume as confissões. Está longe de resolver todos os problemas que a gente encontra nas confissões, mas dá uma certa perspectiva da qual lê-los, dá um certo ponto de partida do qual lê-los. Eu acho que é justo com Santo Agostinho, porque reflete um tema que ele mesmo repetiu muitas vezes nas pregações dele, e que é a necessidade de você mudar de vida e mudar para valer se você quiser ver Deus. Primeiro você precisa querer ver Deus. Você quer ser amigo de Deus. Você quer conversar com Deus. Você quer ter uma experiência real de Deus e não apenas uma experiência verbal, uma crença abstrata. Você quer ver Deus aqui nessa vida. Não precisa esperar para depois. Você quer ver Deus aqui nessa vida. E existe um caminho. Só que ele só vai se revelar a você se você entregar tudo na mão dele. E entregar tudo não significa dizer que entregou. Significa realmente sacrificar todas as coisas nas quais você tem interesse. Então, o que Deus quer é a mesma coisa que você quer. Você quer vê-lo. Ele quer que você o veja. O impedimento está só em você. E esse não é o recado das confissões, mas eu acho que é um recado preliminar para conseguir aproveitar alguma coisa das confissões.